Boa tarde. Nós estamos hoje aqui na Biblioteca do Itipoa, Porto Alegre, e vamos dar início à atividade científica com a nossa convidada Idete Zimmermann Pizzi. A Idete é psiquiatra, psicanalista, membro da IPA, membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, assistente de ensino do Instituto de Psicanálise da SPPA, Sociedade, professora e supervisora do curso de formação em psicoterapia de orientação psicanalítica do CELB, supervisora convidada da residência de psiquiatria do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, autora de capítulos e livros, artigos, recentemente participou do lançamento do livro Por que Hora, um capítulo, agora em agosto, em São Paulo, e nós hoje vamos escutar a Idete falar sobre contratransferência e subjetividade primária do analista, um recorrido pela literatura psicanalítica. Eu sou Ana Balazem, psicanalista, doutora em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo, coordenadora de seminários do Itipoa, e vou coordenar a atividade dessa tarde. Nós vamos passar a palavra para a Idete, que vai falar em torno de uns 45 minutos, e depois a gente abre para as perguntas. Idete, fica à vontade. Lisana, muito obrigada pelas palavras. Eu queria começar agradecendo muito esse convite para estar aqui no Itipoa hoje. É uma emoção, é uma honra estar aqui. E o convite ficou ainda mais especial por me ter sido feito pela Margarida Weinstein, com quem eu tenho uma trajetória antiga e muito cara. Então, partindo para o nosso assunto, que é a contratransferência, coloca os slides, contratransferência e a subjetividade do analista. Em especial, eu vou falar para vocês hoje da subjetividade primária do analista, que é um conceito que eu estou propondo em alguns trabalhos, e que, então, vamos tentar examinar. Eu acho por bem começar dizendo que esse assunto da subjetividade do analista e contratransferência é um assunto, assim, etéreo, né? Ele é um assunto que dá uma sensação de ser simples, porque ele é natural, né? E quando se tenta entrar mais a fundo em termos teóricos e pesquisar e pensar sobre ele vai se mostrando arredio e escapa, né, a nossa capacidade assim, de aprender em conceitos. Essa é a minha sensação. Em especial, tem um aspecto, né, da subjetividade do analista, que é a pessoalidade. A pessoalidade que permeia a subjetividade do analista é algo, assim, que é um assunto muito delicado e é a gente que eu tenho me dedicado. Eu vou contar um pouquinho para vocês, porque eu acho que ajuda a aprender, né, o tanto que eu quero trazer. Eu vou contar para vocês que faz mais ou menos uns 10 anos que eu tenho pesquisado e tenho escrito alguns trabalhos. E o pontapé inicial para isso foi foi em 2015, num congresso da IPA em Boston, em que eu escrevi um trabalho e apresentei lá, um trabalho que se chama assim, Uma Identidade Dicotomizada e Seu Custo. E nesse trabalho, eu tento colocar em palavras algo que eu já vinha percebendo e tentando elaborar dentro de mim, que é uma impressão de que na comunidade psicanalítica, na cultura psicanalítica, há uma cisão, há uma dicotomia entre a identidade, né, do que é a dimensão científica da psicanálise e a dimensão artística da psicanálise. É muito difícil estabelecer pontes entre essas duas dimensões, né? Eu estava comentando aqui com a Lisana, um pouquinho antes da gente começar, que nós pesquisamos muito pouco, nós aprendemos muito pouco a pesquisar, e nós podemos nos questionar por quê, né?
algumas respostas que são simples, que são óbvias, porque o nosso objeto de estudo ele é muito subjetivo, é muito difícil objetivar, né, um vínculo, mas, por outro lado, a nível latente, eu penso que há uma fantasia de que nós temos que escolher um lado, que nós não podemos integrar ambos os lados, né? Como se, ao aprender um e me dedicar a um, eu estaria, então, eliminando o outro. Essa é a minha impressão, né, que eu descrevo nesse trabalho, e eu acho que isso permeia toda a pesquisa que eu faço na sequência com relação à subjetividade e a uma ansiedade fóbica, né, que surge nas pessoas individualmente e a nível de comunidade, também psicanalítica, quando a gente tenta falar deste aspecto da variabilidade pessoal do analista, né? Porque, bom, eu falei em pessoalidade e agora eu falei em variabilidade. Eu acho interessante demarcar essas duas palavras, né? Porque elas estão absolutamente associadas. Quando é algo que é pessoal, é variável, é surpreendente, né? E é muito difícil, e é incontrolável também. Então, eu acho que esse é o aspecto que está por trás, né, do efeito ansiogênico que o assunto traz. Né? Bom, isso nos remete, historicamente, aos primórdios e a Freud. Eu tenho a impressão, né, de que nós temos uma versão de como é que a gente lida com a contra-transferência e com a subjetividade do analista, e nós temos outras formas de olhar isso. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós temos uma versão, e eu vou falar sobre isso nos meus slides, que a contra-transferência, no percurso histórico da psicanálise, ela foi ganhando uma centralidade. Ela foi sendo reconhecida como um instrumento de trabalho, diferentemente do que lá nos primórdios com Freud, né? Mas, quando a gente volta aos primórdios e vai ler Freud, e vai ler Ferenczi, né, que são anteriores a essa revitalização da contra-transferência, a gente percebe que lá também havia este problema. Lá também havia essa dificuldade de integrar a variabilidade, né, que existe na pessoa do analista com o corpo científico bem estruturado que Freud tenta desenvolver. Né? E Freud tenta e consegue, felizmente, desenvolver uma teoria né, e ganha credibilidade acadêmica numa metapsicologia bem firme, e essa parte da variabilidade tenho a impressão que não é que ele não reconhecesse. Ele reconhecia em vários momentos, mas não conseguia integrar a metapsicologia clássica. Então, eu acho importante trazer tudo isso, porque os conceitos que eu estou propondo, né, e vamos ver se eles têm valor, os conceitos que eu estou propondo são uma tentativa de nomear alguns destes aspectos que eu acho estão presentes na nossa teoria, estão presentes na nossa técnica, mas que eles causam muita ansiedade. Vamos passar? Então, eu passo, tá? Então, o nosso desafio é, né, como falar da variabilidade. Passou ou não passou, né? Não parou. Não. Como falar dessa variabilidade que a subjetividade do analista traz para a prática analítica.
com consistência científica. E, ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo que a gente está falando de variabilidade, de subjetividade, a gente quer manter a nossa especificidade, né? Isso tem a ver com a nossa metapsicologia clássica. Então, a Paloma vai estar tentando colocar o slide, acaba de conseguir. Eu trouxe uma frase do Van Gogh que ilustra o que eu estou querendo falar para vocês. E Van Gogh, então, o ano é 1889, o Van Gogh está no sul da França e escreve uma carta para o irmão dele, de Theo, né, que dava todo o suporte que ele precisava, e diz assim: não esqueçamos que as pequenas emoções são os grandes timoneiros de nossas vidas e que as obedecemos sem saber. Nós estamos muito habituados com essa dimensão, né, do ser humano, quando nós pensamos nos nossos pacientes, e não estamos tão habituados, né, a reconhecer e a pensar que nós obedecemos a alguns fenômenos sem saber. Né? Essa parte já é um pouquinho mais difícil para a gente. Nós estamos já muito mais familiarizados em reconhecer que nós reagimos aos nossos pacientes, né? Que nós somos uma espécie de espelho, né, do mundo interno deles, que o mundo interno deles nos perpassa e causa, né, uma série de reações, mas nós não estamos tão habituados a pensar no seguinte: e como é que nós o afetamos, né, nós como pessoas que nos presentificamos, né, no encontro analítico, e o que nós podemos inadvertidamente, sem saber, estar obedecendo, estar provocando. Então, é dessas pequenas emoções que eu estou tentando falar, essas pequenas emoções que são os grandes timoneiros das nossas vidas. Eu trouxe essa frase do Green, que também coloquei o Green e o Van Gogh a conversar. O Green diz o seguinte: no início da sessão analítica, em que estado mental eu estou para responder aquilo que a situação requeira de mim? Então, o Green aqui, ele nos descentra, porque ele fala que mesmo antes de encontrar o paciente, já há algo cozinhando, já existe alguma coisa. Que nome nós temos para isso? Nós vamos chamar isso de contra-transferência? Esse é o nosso ponto, né? Então, eu trouxe mais uma frase do Green, em que ele diz o seguinte, nesse trabalho que é um clássico, né, e que quem não leu eu sugiro que leia, que é o Analista, a Simbolização e a Ausência do Enquadre Analítico. Nesse trabalho, o Green coloca que as mudanças na teoria psicanalítica, elas são contínuas, mas que só depois de algumas décadas se pode apreender o que está acontecendo. Então, primeiro as mudanças acontecem, pipocam, e lá pelas tantas a gente consegue apreender o que está acontecendo. E ele diz, né, na década de 70, que a mudança que está acontecendo naquele momento é uma mudança no analista. Que o analista, ele está se colocando como... Ele não diz como pessoa, ele diz que há algo de pessoalidade, né, na escuta analítica que está se presentificando. E eu acho que ele tinha toda a razão, e nós desenvolvemos teorias nesse período, e algumas teorias que legitimaram isso, né, a própria teoria dele, do fenômeno terciário, do objeto analítico, que eu não vou poder entrar mais agora, mas que são muito interessantes.
a teoria do ordem, do terceiro analítico intersubjetivo, que dá um cor, né, para a compreensão do que acontece no encontro terapêutico. No encontro terapêutico, eu acho que eu vou entrar um pouquinho na teoria do ordem, porque eu acho que vai ser interessante na sequência. A teoria do terceiro analítico intersubjetivo, resumindo bem, ele diz o seguinte, que se instituem 3 polos de subjetividade no encontro analítico. Um polo, que é o polo que ele desenvolve, que é a grande novidade, é um polo interativo, né, que a gente pode entender também como input, né, um espaço potencial de uma co-criação de subjetividade. E, ao mesmo tempo, existem outros 2 polos de subjetividade que estão presentes em interação dialética direta com este polo. Então, o polo intersubjetivo, o polo da subjetividade do paciente e o polo da subjetividade privada do analista, que está presente o tempo inteiro. São subjetividades que se tocam e que têm naturezas diferentes. E isso eu acho que é muito importante no que eu vou falar. Mas o que eu ia dizer, assim, com relação ao Green, né, que ele estava falando da mudança no analista na década de 70, se eu puder, e vou ousar opinar qual é a mudança que está acontecendo agora e que a gente vai ter mais clareza no futuro, eu acho que é uma espécie de um retorno à metapsicologia do analista, no sentido de que a gente está tentando, e pelo menos eu estou tentando fazer isso aqui, estabelecer pontes entre toda essa teoria do intersubjetivo com a qual nós estamos convivendo mais e tentar compreender qual é a ponte disso com algo da sua natureza, da natureza própria que o analista traz e que impõe no encontro analítico, né? Então, com relação à metapsicologia do analista, eu queria dizer o seguinte, é uma coisa simples, mas eu acho que é interessante de dizer. Eu sou uma analista e, na minha vida privada, obviamente, a minha metapsicologia não difere em nada das pessoas com quem eu convivo. Mas quando eu sou uma pessoa que estou analisando uma pessoa, aí eu acho que a minha metapsicologia é diferente da metapsicologia do paciente. E isso é algo que a gente estuda pouco. Neste sentido é que eu estou falando de metapsicologia do analista. Bom, a contratransferência, ela é, assim, o reino por excelência, né? Em termos conceituais, ela é o espaço através do qual a gente reflete sobre o que sentimos quando nós atendemos o paciente, né? Mas, quando a gente tenta compreender estes aspectos da metapsicologia do paciente, do analista, né, e fazer pontes entre o espaço intersubjetivo e o que acontece na essência do analista, se a gente quer saber se o conceito de contratransferência ele auxilia, a gente vai ter que primeiro se questionar de qual conceito de contratransferência a gente está falando, porque eles são muitos, eles são variados e eles são até divergentes. Então, assim, eu vou, de uma forma bem esquemática, eu vou retomar as 3 concepções, né, de contratransferência que foram surgindo no decorrer da história da psicanálise, né? Que é o que se fala classicamente e que é aquela
a versão que eu estava dizendo para vocês, que ela se aplica realmente, mas que nós podemos complicar um pouco mais e questionar se era bem assim. Mas a concepção clássica, ela coincide com a concepção de Freud. Né? Freud, em 1910, cunha esse termo, contra-transferência, e diz: o analista, ele só vai conseguir compreender o seu paciente até onde permite a sua contra-transferência. E passou para a história, então, né, que a contra-transferência, nesse momento, ela entra como um limitador. Ela ressalta os aspectos neuróticos do analista, as dificuldades do analista, né? E, nesse sentido, então, ela precisa ser superada. Eu preciso superar a minha contra-transferência, as minhas dificuldades de escuta, para poder compreender melhor o paciente. Então, esse é um aspecto importante da contra-transferência. Depois, na década de 1950, surgem alguns trabalhos muito paradigmáticos, né, da Paula Hyman, do Hacker, e eles revitalizam o conceito de contra-transferência e alertam que o que o analista sente quando está de frente com o paciente, o que ele sente tem a ver com o mundo interno do paciente, reflete o mundo interno do paciente. Então, a contra-transferência, ela é uma ferramenta de trabalho, né? Vamos compreendê-la, porque compreendendo essa ferramenta, nós vamos compreender o paciente. E depois, na década de 70, surge, então, para complementar isso, a concepção específica, que ela parte das mesmas prerrogativas, né, da concepção totalística, no sentido de que a contra-transferência e o que o analista sente quando atende o paciente, que isso é uma ferramenta analítica, que isso espelha algo de importante no mundo interno do paciente, mas a concepção específica traz algo de diferente, que é o seguinte: vamos excluir a pessoalidade do analista. Porque há algo, né, que existe, que é a pessoalidade do analista e que nós não podemos chamar de contra-transferência. Então, se o analista está num dia pesado, está chateado, né, ou está com uma dificuldade pessoal, como é que nós vamos dizer que isso, então, é contra-transferência? A concepção específica traz isso, né? Então, eu acho que esses três paradigmas históricos, eles são muito interessantes, úteis, verdadeiros, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar, botar uma lupa, a gente vê que um pouquinho de cada um já permeia todas as fases. E aí eu trouxe uma citação de mim mesma, que eu acho que, revisitando os autores paradigmáticos importantes de contra-transferência, a gente percebe que estes aspectos da individualidade, da idiosincrasia pessoal do analista, esses aspectos estão presentes em todos os autores de uma forma ou de outra. Muitas vezes em linguagem descritiva, e não articulada com o arcabouço metapsicanalítico psicanalítico. Por exemplo, né, trouxe uma citação do Freud para a gente entrar de soco nisso, né? Como é que o Freud entendia que a contra-transferência era um limitador, e, ao mesmo tempo, ele diz isso, né, que o analista, ele tem que ter capacidade de abandonar-se inteiramente à memória inconsciente, transformando-a em instrumento de análise. Ou
né, em 37, em Análise Terminável e Interminável, ele diz: entre os fatores que influenciam as perspectivas do tratamento analítico e se somam às suas dificuldades, da mesma maneira que as resistências, deve-se levar em conta não apenas a natureza do ego do paciente, mas também a individualidade do analista. Ferenczi, Elisama, especialista em Ferenczi, ele foi um pioneiro, né, no estudo da contratransferência, no estudo da subjetividade do analista, e ele fala sobre isso em termos de equação pessoal, né? Ele pagou um preço bem alto por estudar esses aspectos. E o hacker, então, e aí eu vou falar da Paula Heimann também, né? O hacker, ele revitaliza o conceito de contratransferência, e aí eu vou falar no inverso, né? Ele revitaliza o conceito de contratransferência, mas quando ele vai falar na idiosincrasia do analista, na pessoalidade do analista, ele, como todos nós, né, mas lendo ele, a gente percebe que ele, muitas vezes, não integra os conceitos. Ele fala muito sobre contratransferência, ele fala, bom, é óbvio, né, ele fala sobre neurose contratransferencial, ele fala sobre predisposição contratransferencial, mas lá pelas tantas ele escreve isso, assim, fatores subjetivos do analista e contratransferência, como se fossem coisas díspares, né? E a gente fica tentando se achar. E a Paula Heimann, né, que ela tem esse artigo, porque o hacker, ele escreveu muito sobre isso, ele se aprofundou muito, né? E a Paula Heimann, ela traz este artigo em especial, né, sobre a contratransferência, muito bom, mas ela, sobre o nosso assunto, que é a pessoalidade, ela pouco fala, né? Ela fala de coisas importantíssimas, ela fala assim que além de atenção livremente flutuante, vamos pensar em emoção livremente flutuante do analista, né? Que está ali com a sua emoção permeável, mas ela parte do pressuposto, na minha opinião, de que o analista está trabalhando com seu instrumento bem funcionante, né? Ele está bem afinado, então tudo o que acontecer ali está bem. Só que a gente também tem que pensar em como é que a gente vai pensar se o nosso instrumento está bem afinado, né? Então, essa parte da pessoalidade do analista, ela não entra nisso. E a Margaret Little, eu fiz questão de colocar ela aqui, ela tem esse artigo que é maravilhoso, que é a contratransferência e a resposta do paciente a isso. Ela traz, olha só, ela ressalta que concorrem lado a lado no inconsciente de todo analista o desejo de ajudar e o não desejo de ajudar. A vontade de instrumentalizar o paciente em direção à saúde, independência, e o contra-desejo de mantê-lo dependente e postergar seu crescimento. Mais uma vez, eu convido vocês a pensar. Nós vamos chamar isso de contra-transferência. Né? Então, é nesse sentido que eu tenho questionado quais são os instrumentos conceituais de que nós dispomos para poder refletir sobre isso. Porque quanto mais esses aspectos, né, da pessoalidade, da intersubjetividade, quanto mais esses aspectos vão nos parecendo absolutamente centrais, mais aumenta a nossa responsabilidade no sentido de reconhecermos que podemos utilizar isso bem, né, e podemos não estar utilizando isso também, e na medida em que isso é inconsciente, como é que nós vamos saber, né? Então, eu acho que eu vou passar. E aqui é o casal Barranger, eu trouxe o Bion mais como icônico, não vou conseguir não falar sobre o Bion, porque o Bion, ele é
autor que nos dá subsídios enormes, paradigmáticos, para a gente pensar essa questão da interação, do vínculo. E, ao mesmo tempo, eu fiz questão de dizer que ele praticamente não fala em contra-transferência, no conceito de contra-transferência. Ele não fala quase. E quando ele fala, né, pasmem, ele fala como um problema. Ele fala como um problema. Né? Não sei se eu tenho mais um slide do Bill. Não, tá. Vamos voltar atrás, então. Deixa eu ver se eu escrevi. Eu tirei esse slide quando ele se refere às dificuldades do analista, né? Ele fala assim que o colorido contra-transferencial, quando aparece, ele é indicativo de uma dificuldade do analista. Nisso, ele se achega muito, em termos de conceito, claro, só de contra-transferência, a Freud e a Klein. Mas, obviamente, ele é um dos autores que mais nos ajuda a pensar a respeito do vínculo analítico. Então, eu estou tentando falar do encontro de duas humanidades. Pode passar? Não, vamos voltar. Então, eu estou tentando falar do quê? O que é a subjetividade primária do analista que eu estou propondo, né? Eu estou propondo que a gente reconheça que no encontro, como diz Green, né, há algo que já espera o paciente quando ele entra. Então, eu estou falando que cada um de nós tem um repertório simbólico e proto-simbólico próprio. As metáforas que eu vou criar, né, certamente vão ser diferentes da Magali, da Heloísa, da Lisana. Eu tenho desejos conscientes e inconscientes, principalmente. Eu tenho valores que eu reconheço e valores que eu não reconheço porque são inconscientes. Eu tenho a minha personalidade, minha cultura própria, minha história familiar, minha identidade institucional e os meus modelos de identificação. Eu penso que todos esses fatores, eles quase que concretamente se presentificam no encontro do alvo. Então, o conceito da subjetividade primária do analista, ele alude, através da palavra subjetividade, ao sujeito que exerce a função analítica. Quando eu digo isso, eu volto ao início da minha fala aqui, pode parecer assim tão óbvio isso, né? Claro que eu sou um sujeito, eu estou lá atendendo. Mas quando eu digo isso, eu estou dizendo o seguinte: se eu sou um sujeito e se eu tenho uma metapsicologia específica que está presente, o paciente é meu objeto. O que eu estou fazendo com a minha pulsão? Quem é o objeto da minha pulsão? Aí já começa a dar aquela reação alérgica de que eu estava falando para vocês, né? Porque ninguém quer dizer que o que eu vou fazer, né, com as minhas pulsões e aí, né, tomar o paciente como objeto de pulsão. Mas, em alguma medida, eu acho que acontece, nós temos responsabilidade de pensar sobre isso, né, e de nos instrumentalizarmos nesse sentido. Então, sujeito, falei um pouco, né, da subjetividade, aludindo ao sujeito, subjetividade primária do analista. Então, eu trouxe algumas dimensões deste primário. O que eu quero dizer com primário? Eu estou aludindo à pré-existência, antes da chegada do paciente, de elementos subjetivos do analista. E isso não é só, assim, da primeira vez que eu encontro. Eu estou sugerindo que tem vários momentos no encontro analítico, no processo analítico, em que elementos da minha subjetividade, eles são requisitados, né, a se presentificar, estão ali antes, né, do encontro intersubjetivo. O primário também é alude, ou seja,
Algo está ali e algo é de natureza privada. Esse algo, ele se aproxima dos núcleos arcaicos do analista e ele se aproxima dos processos primários de pensamento do analista. Então, ele tenta traçar um limite conceitual entre o primário, que é pessoal, e o secundário, que é originado diretamente do intersubjetivo. Para dar consistência para o meu conceito, eu me baseio em duas qualidades desses elementos de subjetividade, que é a unicidade e é a alteridade. Como é que eu estou de tempo? Tá ótimo. Então, a unicidade desses elementos de subjetividade, eu estou querendo dizer que esses elementos, eles alicerçam a capacidade do analista de gerar significados e conteúdo mental de uma natureza pessoal, não reprodutível por outro analista, né? E isso explica, então, né, como é que eu vou explicar que eu faço uma metáfora diferente que a Magali faz, né? Porque eu estou presentificando elementos de natureza única, e eu acho que a gente pode falar em primários, porque esses elementos, em seguida, vão interagir, né, com os elementos da subjetividade do paciente numa interação dialética, como diz Ogden, né? Porque Ogden diz que o analista, de tempos em tempos, se retira do seu polo privado de reflexão, e nesse polo privado de reflexão estão seus elementos de subjetividade primária, e também no espaço intersubjetivo estão seus elementos de subjetividade primária. Então, eu falo em unicidade, caráter de ser único, né? Esses elementos são únicos, altamente pessoais, e alteridade, que é o caráter de ser outra subjetividade, externa, e existir em alguma medida independentemente do paciente. Isso significa, eu estou tentando falar de algo que é um pouquinho mais complexo e que tem a ver com o Winnicott, que tem a ver com o fato de que esses elementos da subjetividade, eles vão além, né, de um feixe de projeções. Eles são algo que, de alguma medida, faz parte da realidade externa. Bom, então, quando eu identifico esses elementos, nomeio esses elementos, digo como é que eles se caracterizam, né? Eu coloco um foco nisso como se fosse assim, uma peça de Lego e digo, aqui tem algo que se presentifica e isso vai para algum lugar. São as vicissitudes da subjetividade primária do analista. Nesse sentido, na minha teoria, eu tento examinar isso tanto sob o ângulo do que está intrapsicológico do analista, né? Que é o que eu chamo de vertente intrasubjetiva, e eu tento examinar isso sob o ângulo do terceiro intersubjetivo. Então, eu vou nomear algumas coisas aí, e como vocês disseram, talvez haja outros momentos aí. E as perguntas, né? E as perguntas que eu vou continuar falando também. Então, a melhor parte, mas assim, do ponto de vista intrasubjetivo do analista, eu tenho dois conceitos que eu trago sobre a subjetividade primária do analista, que seria o seguinte, que o analista ele tem atributos fundantes e atributos determinantes da sua pessoalidade para o vínculo analítico. Os fundantes seriam uma espécie de fundamento e que são relativamente neutros, eles não agregam assim, maior parcialidade. E que o analista tem atributos determinantes que aí sim vão instituir, eu acho que essa palavra é importante, Green usa essa palavra,
vão instituir algum colorido a essa dúvida. Esses são os atributos, então, sob o ponto de vista intrasubjetivo. E do ponto de vista intersubjetivo, né, da interação, eu penso, né, e sugiro que a gente pense que há um vetor de interferência recíproca que permeia esse encontro e que na saúde esse vetor de interferência recíproca ele vai se dirigir no sentido do paciente para o analista. Isso equivale a dizer que o analista tem um grau de receptividade maior, está permeável, né? Ele é uma espécie assim de célula ou tecido embrionário que está disponível para receber, né, os comandos, né, ou as formas que a subjetividade do paciente necessita, e não o inverso, e que inadvertidamente, eventualmente, pode ocorrer o inverso, pode ocorrer a inversão do vetor de interferência recíproca, e que, neste sentido, então, eu vou chamar isso de contratransferência viciosa. Aí, sob a vertente intersubjetiva, eu proponho uma conceitualização diferente de contratransferência, mas que está baseada a minha classificação na trajetória que a subjetividade primária do analista vai ter. Como é que ela vai ser empregue na interação? Se ela vai ser empregue no sentido analítico, que seria esse sentido, né, do vetor de interferência recíproca apontando do paciente para o analista, se ela vai ser entregue de forma saudável, analiticamente, ou se ela vai inadvertidamente estar no sentido não analítico. Né? E ainda temos, no meio do caminho, a contratransferência estrangeira, que ela é um momento, ela aponta para a saúde analítica, mas ela é um momento em que o analista ele está tomado por algo que é estrangeiro a ele, né? E o analista e o paciente adoecem da doença do paciente temporariamente e a função analítica fica atacada. É muita coisa para dizer de uma vez só, mas eu só vou dizer ainda que, levando em conta que a subjetividade primária do analista, ela é predominantemente ou grandemente inconsciente, que é muito difícil observar esses aspectos, né, só pela autoobservação. Então, eu sugiro que, mais Paloma pode ir? Que o setting analítico e o processo analítico, eles dão sinais indiretos de como andam as coisas, e nós podemos, em períodos de tempo, observar esses sinais, né, que tem a ver com a capacidade de simbolização, se aparecem metáforas novas configurações situacionais ou não, e também, né, o sentimento de confiança, que pode dar um sinal, assim, mesmo em tempos difíceis, quando as coisas estão bem, costuma haver uma sensação, né, de confiança mútua. Então, passamos, e é isso. Beth, eu gostaria de te agradecer imensamente a oportunidade de te conhecer pessoalmente no hospital e de estar nessa mesa contigo. É um trabalho que não é um pouquinho complexo, eu entendo ele de grande complexidade, porque para chegar no desenvolvimento dessas proposições, tem que ter um mergulho profundo nos conceitos
de mais de 100 anos de estudo sobre contratransferência, metapsicologias diferentes, né? Isso exige uma capacidade de discernimento incrível que tu apresenta nos conceitos, e que tem uma profunda incidência na transformação da intervenção clínica, né? Então, eu estou, assim, muito contente de estar nessa mesa. Agradeço a Magali a oportunidade de coordenar essa atividade científica, né? Eu compreendo, talvez, um pouco do teu sentimento quando tu fala, né, que parece simples o que a gente fala de contratransferência para quem está na ponta, mas em uma época parecida com a tua, eu estudei esse tempo, então estou me valendo um pouco da posição de coordenadora para compartilhar do teu sentimento, que quando a gente começa a estudar o tema, a gente toma até um choque com a densidade dos conceitos, e tu está trazendo uma inscrição metapsicológica do psiquismo do analista, o que é o inovador, né, da proposta. Então, eu quero já te parabenizar e agradecer a oportunidade de te escutar e conhecer o teu trabalho. Eu vou passar a palavra para as pessoas que querem perguntar, participar, e espero que a gente não fique trocando. Muito bom. Bom, o pessoal que quiser falar pode se inscrever e pode abrir o microfone ou escrever no chat, que a gente vai aqui trazendo as perguntas para a Idete e vamos trocando e construindo juntos um pouco aqui desse encontro também, para que seja produtivo para todos. Isso nos transforma e isso que enriquece, né, as nossas trocas. Sim, eu estou muito curiosa para ouvir perguntas ou comentários, né? E essa parte de que esses conceitos e essa construção possa ter um efeito prático, técnico, eu acho que é a parte que mais, assim, me interessa e me deixa satisfeita, né? Porque e que dá uma convicção, porque eu acho que sim, né, na medida em que a gente vai dando nome para algo que existe, para algo de que a gente fala sempre, mas dá um nome, caracteriza, né, eu acho que isso pode ajudar as próximas gerações a pensar sobre isso, né, e a tentar identificar, assim, por onde vão as coisas, né. Tem uma pergunta do Gabriel Leite. Que espaço há para o corpo, principalmente em sua dimensão visível, cor e gênero, por exemplo, na proposição da subjetividade primária do analista? Seria possível elaborar uma metapsicologia do analista que tome em conta seu corpo? Pergunta complexa. Que espaço há para o corpo? Eu acho que o corpo, ele está totalmente presente na metapsicologia do analista, né? Totalmente presente. Bom, aí eu me lembrei direto de Ferenczi, né? Porque ele foi uma das primeiras pessoas a dizer que os pacientes reagem as sutilezas do nosso inconsciente, mas que nos observam de corpo também, não só de alma, observam de corpo e alma, e que nós somos, né? Nós somos, nos presentificamos, estamos ali de cor, de gênero, e nós estamos já mais familiarizados com o fato de que tudo isso faz uma diferença, não é? Estamos mais familiarizados, por outro lado, nós não perdemos e não podemos perder de vista a dimensão do aspecto da neutralidade, né? Então, estamos tentando desenvolver novos formatos de neutralidade, né? Mas reconhecendo que os aspectos mais genuínos dessas duas humanidades que se encontram, eles têm impacto, né? Eu acho que esse reconhecimento é um reconhecimento que só vitaliza o encontro analítico, e ele não briga
com a neutralidade, ele não briga com a neutralidade. Eu acho que não reconhecer isso e não poder se apropriar mais disso, briga daí com a neutralidade. O problema é não reconhecer, né? Agora, sim, né? Sabemos intuitivamente já que procurar um analista homem de uma determinada idade, de uma determinada cor, ou procurar uma analista mulher de uma outra cor, de uma outra idade, que tudo isso já está tendo impacto, né? Direto, não só pela escolha em si, mas de impacto direto no processo mesmo. Eu não sei se eu respondi ao Gabriel. Se quiseres dizer mais alguma coisa, Gabriel, vai ser um prazer. Obrigada pelos comentários. Fiquei bem curiosa para ler mais sobre a sua proposição. Eu pensei na questão do conceito de ego, né? Quando Freud fala em 23 que o ego é antes e, acima de tudo, um ego corporal. Então, na medida que o próprio analista integra seu ego, eu acho que isso deve ter uma implicância direta nessa questão que tu traz dos elementos primários do núcleo arcaico, né, da subjetividade do analista e como que isso vai estar presente, né, na sessão e como diz a Margareth Lidl, como é que isso impacta também, a gente observar como é que isso impacta o paciente. Sim, como é que isso impacta o paciente, né? Eu falei no primário, né? E no contato com os arcaicos do analista, e aí lembrei também da figurabilidade, né? O conceito de figurabilidade e do regrediente, da regrediência, né? Isso tudo está presente e cada um tem os seus pontos, né, de choque, digamos assim, né? A minha regrediência vai por caminhos determinados, a tua vai por outros caminhos, né, Elisana? E isso são elementos, assim, que alteram completamente, que dão um caráter único que encontra. Exatamente. Claro, Aline, pode ficar à vontade para perguntar. Vim aqui para fazer uma pergunta. Fiquei pensando muitas coisas, né? Muito obrigada por ter vindo hoje na nossa atividade científica. Eu fiquei pensando no tripé, né? Nós aqui um espaço de formação, então fiquei pensando nos seminários, né? O estudo, o tratamento pessoal, né? A análise pessoal, que me parece que incide diretamente nisso, mas fiquei pensando muito na questão da supervisão. Como a supervisão, então, neste caso que tu está propondo, seria um encontro de duas subjetividades primárias, do jeito que eu, né, do que deu para entender, assim, dessa intensidade, e como que isso se coloca para esse terceiro, então, que é o paciente, como que a supervisão influencia esses aspectos? Mais ou menos. Como que a supervisão influencia esses aspectos? Essa pergunta é uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Eu acho muito obrigada, eu acho muito bom teres falado do tratamento pessoal, né? Que sim, né? A nossa segunda regra fundamental o caminho, é o maior caminho para nós lidarmos, né, com a nossa subjetividade primária. E é um caminho inquestionável, né? E junto com isso, a formação, a teoria, que eu acho que tem que se expandir, né? E que tem que chamar a atenção para esses aspectos diretamente. E na supervisão, sim. Bom, a forma como eu trabalho com a supervisão, eu acho que cada vez mais a maioria de nós trabalha, assim, né? Dando muita atenção para o aspecto da contra-transferência, né? Dando muita atenção no aspecto de como aquele analista em particular está sendo tocado pelo material do paciente, né? E essa atenção
muda completamente a qualidade da supervisão, né? Eu não sei se a minha teoria, ela impacta diretamente a supervisão. Eu não tinha pensado sobre isso, né? Mas é interessante pensar, porque os supervisores estão ali com a sua subjetividade Exato. primária também, né? Sim, é muito interessante. Eu acho que a supervisão é um resultado, assim, né, dos outros dois, e é parte da identidade, né, construída. Mas na minha experiência pessoal, isso tem aparecido muito, assim, na supervisão, né? E é sempre uma delicadeza isso, né? Porque o supervisor está sempre numa situação delicada, principalmente o supervisor que está atento a isso, atento às sensibilidades do supervisionando, né? E não é o terapeuta do supervisionando, né? Então, a delicadeza que o supervisor tem que ter para definir áreas, né, da subjetividade primária que estão aparecendo e só nomear, né? E daqui a pouco, então, servir de escada para que o supervisionando vá procurar ler, né? Para falar, Margarida. Eu queria fazer uma pergunta. Para que o pessoal que está em casa possa te enxergar. Eu trouxe uma corzinha aqui. É um prazer ouvir vocês. Cidete é um aprendizado assim, imenso que tu nos traz. Assim, a gente está muito feliz e quer realmente contar contigo mais vezes. Eu li um conceito do Ogden, que é matrix, né? E que seria, então, né, esse espaço intersubjetivo, onde a contratensoriência seria um instrumento valioso, né, para poder compreender o paciente. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós disso. A matriz primitiva, né? Matriz primitiva, que tem a ver com a essência, né? A essência que eu acho que se baseia muito no Winnicott, né? Quando o Winnicott fala do verdadeiro self, que é inacessível, né? E que é uma matriz, então, geradora de significados. E eu penso, né, que tanto Ogden quanto Green, eles partem desse princípio, né, e trazem a questão, assim, de que a essência do processo analítico é o contato, a tensão dialética que se cria, né, e o contato constante que se cria entre esses três sujeitos. E que eu falei que cada sujeito, cada polo tem uma natureza diferente. E no contato desses três polos, as matrizes, da forma como eu entendo, elas se potencializam e se revitalizam. Eu não sei se eu te respondi. E que como se fosse um espaço onde se dá, né? Matriz entre os dois, né? É um espaço onde vai se dar a contratação. Seria isso? Sim, eu acho que sim. Sim. Porque, assim, vamos pensar, né? Vamos pensar juntas do processo do conceito da matriz. Nesses três polos, Ogden diz, né? E eu concordo muito com ele. No polo da subjetividade do paciente, não há um contato direto. Há uma matriz ali
com a qual o analista não consegue fazer um contato direto, né? Ele fala, né, que essa distância entre dois seres humanos é das distâncias mais radicais que existem. Então, eu acho que isso é algo que nos ajuda, assim, em termos de humildade também, né? De a gente tentar compreender o que está se passando, né, no paciente e saber que a gente está se aproximando. Então, o analista, ele fica oscilando entre o seu polo intrasubjetivo e o polo intersubjetivo que é co-criado. E nesse polo intersubjetivo que é co-criado, há uma matriz subjetiva. É como se fosse um sujeito, né? Onde está a contratransferência nisso, né? Eu acho, Magali, que para o Ogden a contratransferência está no contato do intrasubjetivo do analista com o intersubjetivo. Eu me lembrei também que o Ogden diz, né, que ele acha, por isso que a tua pergunta ficou complexa, assim, porque eu não sei se ele junta a contratransferência com a matriz, porque são conceitos diferentes, mas ele diz, e eu acho muito interessante, que ele acha que usar o conceito de contratransferência de uma forma totalística, que isso borra fronteiras. Borra fronteiras porque se perde essa dimensão da trajetória que o analista faz entre o terceiro analítico e o seu polo privado, né? E que eu também acho que são espaços diferentes e subjetividades diferentes. Quando eu estou mergulhada no terceiro intersubjetivo, né, e eu tenho uma revelia, eu viajo na minha revelia e estou, né, tendo acesso a uma capacidade simbólica, ou estou dando representação mental a algo que o paciente ainda não está dando, e aí eu me recolho de tempos em tempos para observar isso, e para pensar, e eu também conto a minha subjetividade primária para pensar. Então, a minha subjetividade primária está presente nos dois polos. Eu acho que para o Ogden, a contratransferência, ela começa, né, no terceiro e ela continua no polo privado. Depois eu vou fazer um comentário que me ocorreu, mas primeiro trazer a pergunta da Mirelle, o comentário da Mirelle. Muito interessante o teu estudo. Como conciliar a cientificidade da psicanálise com a questão da unicidade? Que começou a fala, né, tocando nesse ponto. A cientificidade, né? Quando eu era uma estudante de medicina, eu escrevi uma vez, e nunca me esqueci da minha própria frase. Freud quis fazer ciência e Freud fez ciência. Depois, tantas vezes, eu me questionei que ciência é essa, né? Que a gente faz, e as opiniões são muito diversas, né? Mas quando o Freud quis fazer ciência, ele queria buscar credibilidade acadêmica, né? No período de positivismo. E para ter credibilidade acadêmica, ele tinha que ter pouca variação, né? Ele tinha que lidar com questões objetivas, né? Ele tinha que, mais ou menos, no primeiro momento, seria assim, ele estava desenvolvendo uma teoria, uma técnica e um método de pesquisa. E na técnica, não importaria quem fosse o terapeuta, tinha que chegar ao mesmo resultado. Caso contrário, não há credibilidade acadêmica. Então, este é um fator com o qual nós lidamos até hoje,
né? Até hoje nós lidamos com isso. Eu acho que a gente gosta, por isso que eu falei assim na questão esquemática das contratransferências, né? Porque quando a gente vê a questão esquemática, né, como nós passamos da concepção clássica para poder valorizar isso, a gente gosta de pensar que os bárbaros lá de trás não tinham condições de perceber, né, como isso era importante, e que agora nós temos as mesmas dificuldades, apesar de estarmos mais legitimados por uma série de teorias, mas nós temos essa dificuldade porque o nosso método, ele inescapavelmente, ele é variável. Recentemente nós tivemos aí a Natália Pasternak, né, que causou uma polêmica enorme de ser psicanálise não é ciência, né? E nós temos muitos trabalhos, uma reportagem da Folha muito interessante que saiu, assim, com um link bem atualizado, né, de trabalhos do Cochrane. A gente já tem muito espaço, só que o nosso objeto de estudo, ele é muito difícil, né, de reproduzir, então nós temos especificidades que a gente vai ter que respeitar, e uma dessas especificidades é a unicidade, que é inescapável, na minha opinião, mas acho que é bem conciliável. Eu vou complementar, isso eu acho que é necessário, né? Teu trabalho é um exemplo, né, de pesquisa. A gente não faz a ciência dura, né? Uma prática do corpo é positivista, mas a gente encontra na psicanálise pessoas que dizem, tu foi para a universidade, tu abandonou a psicanálise, mas o teu trabalho é uma experiência, assim, de estudo profundo, observação, descrição, discernimento, proposição e repercussão clínica. Então, assim, né, se isso não é um trabalho científico de pesquisa, bom, então o que é a ciência hoje para nós na psicanálise? Porque a gente precisa pensar qual é a especificidade da psicanálise. E mais complexo ainda fica quando o objeto de pesquisa é o psiquismo analista, né? Daí fica mais complexo ainda. Bom, a gente precisa avançar, então é muito difícil e é muito ousado, mas eu entendo muito necessário, se a gente quiser manter a vigência teórica e clínica da psicanálise também nos dias de hoje, né? Seguir trabalhando a partir do que a gente vai observando e encontrando de pontos da psicanálise que precisam ser avançados, como que está fazendo. Isa, eu acho que a gente nem sabe, mas isso é pesquisa conceitual, né? Um tipo de pesquisa, que tem outras tantas pesquisa qualitativa, a gente, né? Eu acho que, voltando àquele meu trabalho de 2015, eu realmente sigo acreditando, né, que a gente precisa se apropriar mais dessa área também, né, de pesquisa aprender, mais isso, e eu acho que isso vai agregar muito. Tu está trazendo o tema da contratransferência, Idete, quando eu estudei esse tema, eu fui percorrendo esses autores, vou me fazer dessa posição para fazer um comentário, assim, nenhum desses autores que a gente leu, que tu leu e que eu li, que tu cita aqui, né, dos grandes teóricos da contratransferência, concorda no uso direto da contratransferência, né? Nenhum diz a contratransferência em si é um uso direto de material de trabalho, de intervenção. Todos tentam, de algum modo, existe a contratransferência possível e a não possível, todos tentam, de algum modo, fazer esse discernimento, mas um trabalho que faz essa precisão da unicidade, da pessoalidade do analista, eu ainda não tinha encontrado. O que eu fiquei contente é que o meu trabalho de pesquisa, ele encontra o teu num certo ponto, porque o que eu tentei trabalhar é
a metapsicologia dos processos psíquicos envolvidos no trabalho de elaboração da contratransferência. Então, enquanto eu te escutava, se eu tivesse te conhecido um pouco antes, certamente a minha pesquisa teria também tomado alguns outros contornos, porque eu acho que ele entra ali na parte, toca na tua pesquisa, na parte onde tu descreve ali o intersubjetivo, né? Porque os processos metapsicológicos ao longo do trabalho de elaboração da contratransferência na sessão analítica. Sim, eu acho que se comunicam totalmente, porque quando eu entro mais na parte dos atributos do analista, na parte intrasubjetiva, eu penso que esses atributos, eles são o núcleo sensível do analista. Então, que é a base através da qual, né, vai poder haver a simbolização, vai poder haver né, a reação, e a questão, assim, da novidade, né, que os meus conceitos trazem, de botar o dedo, né, na questão de um aspecto, da contratransferência que é não analítico, que é anti-analítico, que está indo, né, para o sentido, para um sentido que não está sendo útil. Eu acho que esse é um grande aspecto, assim, que realmente é muito difícil, né, os autores se referirem a isso, juntarem as coisas. Claro que isso pipoca, como eu disse, né? A ideia em si não é nenhuma novidade, né? Ao falar em conluio, narcísico, conluio perverso, né? Mas poder entender a metapsicologia disso, eu acho que é uma novidade, e que eu acho que é interessante. E que abre a porta para pensar na transformação do núcleo sensível, na transformação do sentido, né? Em como transformar do sensível ao sentido, porque esse é o papel da figurabilidade, né? Uhum. O sensível é importante, mas ele precisa ser transformado em sentido, porque eu acho que esse é um ponto complexo. Não sei o que tu pensa, Idete, mas eu gostaria de te escutar. Hoje a gente vê muito se falar do sensível do analista, o sensível do analista, mas a gente vê as pessoas também falarem do sensível do analista com um pouco de desconhecimento de todo o campo teórico que tu está trazendo por trás, e isso dá margem para cair no que tu está falando, que é o indesejado da contratransferência, né? Então, eu gostaria de te escutar um pouco sobre esse ponto, que eu achei muito interessante que tu disseste, porque eu pensei assim, do sensível ao sentido, do sentido ao representar. Isso. Né? Que esse é o que a gente quer. E nesse sentido, eu vou conectar e ainda complementar um pouquinho dos conceitos que eu trago, porque eu acho que a subjetividade primária do analista, ela se transforma durante o encontro analítico, ela não é sempre a mesma. E essa questão, né, do indesejado, eu lembrei de uma frase do Grimm, né, que ele disse que houve uma época em que era de bom tom nós atribuirmos a uma contratransferência carregada todos os problemas de um tratamento. Não vou beijar, contratransferência, minha contratransferência é muito pesada. Então, assim, tem aspectos, né, que a gente tem que levar em conta, né, o emprego da nossa contratransferência, levar em conta, né, os nossos desejos, os nossos recônditos. Mas é o processo. Sucesso no tripé, né, no tripé do conhecimento, né, da aquisição lenta, do trabalho do tratamento pessoal e do reconhecimento explícito destes aspectos, do aspecto da humanidade, né? Do terapeuta, do analista.
de uma formação complexa, né? Teórica, técnica e sensível, de todas as vias. Tem um comentário da Cris Miglioranza. Muito obrigada por esse esclarecimento. Sou originalmente da antropologia e enfrentamos as mesmas questões, que ainda são muito positivistas. Interessante. Então, ela está dizendo que a pessoalidade que perpassa a antropologia também gera, provavelmente, resistências, dificuldades, né? E sempre é muito mais fácil a gente ficar no terreno do certo, né? E não no terreno da surpresa, do incontrolável que existe em nós, né? Mas vamos tentar agarrar com todos os chifres, né? Estava falando, Idete, enquanto as pessoas não estão se inscrevendo, eu vou falando, porque eu fico mobilizada pelo tema, mas o espaço é para as perguntas, os comentários, segue aberto, o pessoal ergue as mãos, escreve no chat. Mas eu estava pensando, quando tu falou do momento totalista de 50 para o momento de 70, né? Eu fiquei pensando assim, um dos primórdios era um rechaço total, uma contra-transferência totalmente indesejada, tem que ser eliminada. Aí vem, né, o Ferenczi na sua experiência radical, tentando fazer um alerta de que precisa olhar para as questões do analista de um modo distinto, fica soterrado no tempo lá, né? Em 50 vem o oposto. Então, vamos para a totalidade. Parece que lá por 50, então começa, não, peraí, nem todo de fora, nem todo de dentro, vamos começar a trabalhar esse legado e tu aponta para uma questão que eu observo agora, nos últimos 10 anos, parece que tem começado a ter uma retomada muito lenta, eu acho, desse tema, não te parece? Assim, porque quando eu estava estudando, em 14, 15, eu me sentia muito sozinha com esse tema, assim, e nesse sentido, também fico contente de te encontrar, porque tem a necessidade do que a clínica atual está nos propondo, de examinar esses temas mais a fundo, que eu acho que é um dos motivos que nos leva, né, a voltar com a contra-transferência. É uma forma de questionar a clínica, através da contra-transferência, né, mas ainda não tem, eu acho, todo o olhar que merece o tema hoje. O que te parece? Assim? Sim, eu acho que as coisas mudaram muito nos últimos, vamos dizer assim, 30 anos, mas muito mesmo, né? No sentido de se olhar mais. Se a gente olha, por exemplo, para Ferenczi, né, ele ganhou um espaço inédito, né, nos últimos 20, talvez, anos, né, um espaço inédito. Então, hoje em dia, diferentemente de há 30 anos atrás, né, a gente já fala, assim, com muito mais com familiaridade, com propriedade, né, que um tratamento é diferente do outro, né, que há essa especificidade, assim, fala com familiaridade, mas, de novo, né, quando a gente tenta entrar nos meandros disso, é bem complicado, então, eu acho, Lisana, que eu vejo, né, ainda hoje, em encontros científicos, congressos, atividades, quando o tema não é este, e surge esse tema da pessoalidade, da diferença, né, que é de um tratamento do outro, o que está acontecendo, se há alguma coisa específica desse tratamento, que duas reações costumam acontecer. Uma é a evitação. A evitação de cara, né, passa para outro assunto. E a outra questão, que eu acho que até tem sido a mais comum, né, que é a banalização desse assunto. Isso é muito, muito comum. Né? Volta e meia tem alguém que levanta e diz, claro que a gente influencia
os tratamentos. Afinal, somos humanos. Então, quando vem isso, assim, e é uma grande verdade, mas vamos e convenhamos que mata a conversa, né? Exatamente. Através de que caminhos que nós fazemos isso? Se nós não pensarmos nos caminhos, como é que nós vamos nos apropriar disso, né? Então, deixa no intuitivo, deixa assim. Heloísa, quer perguntar? À vontade, por gentileza. Heloísa, oi. Bom, em primeiro lugar, eu queria te parabenizar muito. E para não correr o risco de banalizar o teu trabalho, eu não sei se as pessoas se deram conta que você está fazendo uma teoria nova e que isso é genial. Em primeiro lugar, mega parabéns. E depois eu fiquei pensando nisso. A característica do que tu traz é tão novo que desperta muitas ideias novas e eu me peguei tentando captar teorias antigas para entender o que você está trazendo. E isso é muito legal também, a novidade. Eu pensei no conceito de arrelo, o entre, a teoria vincular, e eu acho que é muito bacana o que você está trazendo, é muito diferente, e justamente não dá para deixar banalizar. Então, eu queria, na verdade, dar os parabéns e dizer que eu fiquei emocionada. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz em ouvir isso. Obrigada, Leo. Bom. Para propor isso para uma complexidade muito grande, né? Tem que ter um conhecimento extremamente profundo de teoria da técnica, de si, de dinâmica terapêutica, do jogo de identificação projetiva e introjetiva, que tu menciona no artigo que eu li, que eu gostaria de poder discutir melhor, né? Não sei se o Brasil não tem tempo para isso hoje, mas quem sabe, numa outra oportunidade, eu possa discutir, falar sobre esse interjogo que ocorre no encontro de identificação projetiva, introjetiva, da dupla, que eu acho que é um núcleo desse trabalho, no jogo da sessão, assim. Eu voltei, porque eu quero dizer outra coisa. Quando tu começou, tu colocou a questão da arte e da ciência, né, como unir, que ponte usar. E o que me ocorre é a criatividade. E aceitar que a gente não vai entender tudo, mas a criatividade para poder unir essas coisas, eu acho que tu usa muito. Fiquei muito contente com a questão da criatividade. Acho que eu te inspirei, Elô. Já serviu. Sim. E pena que não deu para entrar mais também nos conceitos da transferência, né? A criativa, estrangeira e viciosa, que eu acho que acaba ajudando, assim, acaba sendo complementar aos outros conceitos, né? De contra-transferência. E eu não sei como é que nós estamos de tempo. Nós temos ainda uns 5 minutos. Tá. Para a gente ir encerrando, se despedindo. Tá. E não sei se quer falar alguma coisa, mas eu quero novamente te parabenizar, agradecer o IT pela atividade, pelo convite para estar aqui, dizer que quero acompanhar as próximas produções e deixar a sugestão para o IT de que a gente volte a ter um espaço para conversar sobre aspectos mais específicos do teu trabalho, que eu acho que para quem está em formação, ter a oportunidade de escutar a ideia de falar sobre o jogo introjetivo e projetivo no encontro analítico é extremamente importante. Então, fica a minha sugestão para o IT, talvez até um encontro da formação mais, né, privado. Para mim, foi um momento muito enriquecedor. Quero aproveitar para agradecer o livro que eu ganhei da IDET, que é um livro que foi recentemente lançado em São Paulo, que ela participou e que ela me contou de um trabalho belíssimo dela com o Ogden, que está descrito aqui nesse capítulo. E vou aproveitar também, antes de te passar a palavra para te encerrar, uns minutos em nome do Grupo Brasileiro de Pesquisa Samba Ferense, que eu sou membro. Eu trouxe o exemplar do livro que vai ser lançado em São Paulo agora,
no livro para ser entregue para a biblioteca do ITE. Então, vou entregar a diretora do ITE, Thaís, em nome do Grupo Brasileiro de Pesquisas Independentes. Muito obrigada, gurias, e em nome também do IT, quero muito agradecer a presença de vocês, né? Acho que foi um ponto muito enriquecedor e faço votos também que a IDET volte para a gente poder fermentar ainda mais essas ideias. Vou passar a palavra para a Beth. Tá? Bom, estou me sentindo muito festejada, muito honrada de estar aqui. Foi um grande desafio, mais porque são, como eu falei, quase 10 anos de muita pesquisa, estudo, tem muitos trabalhos no meio do caminho e eu queria falar tudo. E eu tive que selecionar algumas coisas. Né? Então, Idete, já falando nisso, nós estamos tentando te convidar para fazer um curso aqui. Sobre esse tema. Mais teu. Exatamente. Foi um porque foi um turbilhão. Para que tu tenha Eu filme. fico grata, honrada. Eu publiquei recentemente um artigo que é uma parte disso, né? Na revista da SPPA, e o miolo central está pronto e eu estou definindo aí a publicação, então isso vai estar mais disponível em breve, e agradecer a todos, e né, muito bom estar no IT, boa, e espero que a gente repita a dose. Antes de encerrar, vou então só entregar que a Magari trouxe umas flores para a Idete. E eu não selecionei um pequeno caso para ler para ti, Idete, que eu coloquei no meu trabalho, que me parece que tem a ver contigo e com o teu espírito, né? Quando eu estava trabalhando a contra-transferência, eu encontrei no texto do Pompari, quando ele falava da função de morte da contra-transferência, e tu traz a função de vida, quando tu fala da subjetividade primária do analista, né? Mas ele fala assim, né, o Pontari, não gosto da criação desconectada, tampouco concebo o espírito como desconectado de si mesmo. Sofro porque o espírito não está na vida e porque a vida não está no espírito. Sofro com o espírito órgão, com o espírito tradução, ou com o espírito intimidação das coisas para fazê-las entrar no espírito. E tu faz justamente no oposto da expansão, né? Para não fechar as coisas numa coisa já pré-concebida. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Luísa.